anos. Meu pai costumava dizer: nas adversidades conhecemos os amigos de verdade. Mal sabia ele o que seu amigo faria com ele um dia. Deixa eu contar como tudo aconteceu. Nossa família é super comum e somos só minha mãe, meu pai e eu. Meu pai tem seu próprio negócio, muito bem sucedido. Ele trabalhava com seu sócio Daniel, que também era um de seus melhores amigos. O Daniel era quase parte da família e sempre participou de todos os nossos eventos e festas familiares. Meu pai tinha plena confiança nele, mas a última véspera de Natal mudou completamente nossas vidas. Nós estávamos tendo uma grande festa com todos os nossos parentes e amigos e estava bem divertido. Meu pai sempre foi a vida das festas, mas naquele dia ele estava um pouco mal-humorado. Depois que todos saíram, vi que meu pai e o Daniel saíram juntos para a varanda. Eu estava limpando a mesa e acidentalmente escutei a conversa deles. Eu não entendi muita coisa, mas ouvi meu pai dizer: hoje é o mesmo dia que eu deixei ela. E acho que o Daniel estava totalmente ciente de quem ela era, porque ele disse: talvez seja a hora de finalmente ligar para ela e saber a verdade. E o meu pai o respondeu: de jeito nenhum. Eu fiquei confusa. Meu pai tinha outra mulher? Eu tinha que descobrir a verdade. Na manhã seguinte, dei de cara com o Daniel na porta de casa. Ele veio para pegar meu pai e levá-lo ao escritório deles. Eu o peguei pela mão, o arrastei para o meu quarto e exigi explicações. Não demorou muito para o Daniel me contar toda a história. Ele disse que meu pai havia sido casado com outra mulher havia muitos anos, mas o relacionamento deles não era nada bom. Uma vez tiveram uma briga tão grande que meu pai foi embora e nunca mais voltou, apesar de sua esposa estar grávida. E ele nunca descobriu se ela teve o bebê ou não, e essa pergunta o atormentava há anos. Eu apenas escutei tudo isso com a boca aberta, prendi a respiração e finalmente perguntei se realmente havia um bebê. O Daniel parou por alguns segundos e depois disse: sim, havia. Acontece que ele também conhecia a ex-mulher do meu pai e ligou para ela naquela mesma noite, depois da conversa na sacada. Meu pai teve uma filha, seu nome era Silvia e ela já tinha completado 19 anos. Você pode se surpreender, mas fiquei super empolgada em ouvir essa parte da história. Eu só podia imaginar o quão feliz meu pai ficaria. E quanto a mim, ter uma irmã mais velha sempre foi meu sonho. Agora, só precisávamos contar ao meu pai as novidades. E além disso, a Silvia estava ansiosa para conhecer o pai. Eu pensei que ele fosse desmaiar quando ouviu tudo. Acho que ele tinha sentimentos mistos, mas eu o convenci de que tudo seria perfeito. Naquele mesmo dia, demos um telefonema. Peguei o telefone e ouvi a voz mais doce do mundo dizer: olá, mana, como você está? Em poucos dias, a Silvia veio na nossa casa para jantar. Ela era muito bonita e parecia muito com meu pai. Também era muito simpática e adorável e facilmente se deu bem com ele. Nós nos tornamos amigas imediatamente. Simplesmente não conseguíamos parar de falar. A Silvia era a melhor irmã com que eu poderia ter sonhado. Ela vinha nos ver todo fim de semana e formávamos uma ótima família, todos juntos. Uma vez, meu pai perguntou o que a mãe dela pensava sobre tudo isso. A Silvia disse que sua mãe era uma pessoa difícil, mas que estava bem com a situação, porém não queria conversar nem ver meu pai. E para dizer a verdade, meu pai não ficou muito desapontado. Já havia se passado um tempo e a Silvia se tornou parte fundamental da nossa família. Um dia, todos decidimos ir ao parque para um piquenique em família. Meu pai e minha irmã queriam me pegar na escola e minha mãe deveria chegar mais tarde porque ela estava muito ocupada no trabalho. Eu estava esperando e ninguém veio me buscar. Liguei para o meu pai e para a Silvia sem resposta. Fiquei muito preocupada e liguei para minha mãe. Ela também não conseguiu falar com eles, então veio até a escola me buscar e corremos para casa para descobrir o que havia acontecido. Eu também liguei para o Daniel, mas por alguma razão ele também não me atendeu. Quando chegamos em casa, vimos que o carro do meu pai estava lá, o que significava que ele ainda estava em casa. Eu rapidamente abri a porta e o vi deitado no chão. Corri até ele e minha mãe chamou uma ambulância, mas ele acordou antes de ela chegar. Disse que estava apenas tomando chá com a Silvia e o Daniel, quando de repente se sentiu mal e depois não conseguia se lembrar de nada. Mas os dois não estavam em casa. A Silvia tinha ido embora. Tentamos várias vezes ligar para ela e para o Daniel, mas eles nunca atendiam, o
O que aconteceu? Por que saíram? De repente, meu pai começou a checar seus bolsos. Então ele rapidamente se levantou e correu para o escritório. A porta estava escancarada, assim como o cofre e todas as gavetas. Todo o dinheiro do meu pai se foi. A única coisa que estava na gaveta era uma carta dobrada. Ele pegou com as mãos tremendo e começou a ler. Ficou pálido e leu. Eu quero que você saiba que fui eu. Eu quero que você sinta a mesma dor que eu senti quando você se casou com a mulher por quem eu estava apaixonado. Não vou mais ser o número 2. PS. Gostou das pílulas para dormir? Abraços, Daniel. Meu pai estava ali congelado quando o telefone tocou. Era o gerente do banco. Ele disse que todas as contas bancárias da sua empresa foram fechadas e perguntou se a empresa estava tendo algum problema. O Daniel não tinha a senha do computador. Papai a mantinha em casa, escondida. Então, como ele fez isso? Depois de algum tempo, quando meu pai caiu em si, ele confessou que o Daniel era loucamente apaixonado por sua ex-mulher, a mãe da Silvia. Tanto que ele nunca se casou com ninguém depois. Mas isso tinha acontecido havia muitos anos. Papai pensou que eles haviam resolvido tudo e deixado a história para trás. Mas onde estava a Silvia agora? O Daniel a sequestrou por vingança? Tínhamos que fazer alguma coisa e, claro, informar a mãe que a filha estava em perigo. Meu pai estava absolutamente perdido e indefeso. Então pedi a ele que me desse o número da ex-mulher. Ele relutantemente me deu a antiga lista telefônica e encontrei o número. Nós apenas esperávamos que ainda fosse o mesmo. Digitei o número e liguei. Meu pai ouviu a voz dela, confirmou e me deu o telefone. Era ela. Comecei a chorar e contei tudo de imediato. Pedi que ela não se preocupasse e prometi que faríamos tudo o que pudéssemos para encontrar a Silvia. E depois, ela ficou muito confusa e então disse: Não sei quem é Silvia, querida. Isso me tirou o fôlego. Eu perguntei sobre o bebê que ela teve muitos anos atrás, mas a mulher disse que o tinha perdido. Meu coração simplesmente apertou. Silvia não era minha irmã, nem filha do meu pai. Era apenas alguém que ajudou o Daniel a roubar a senha do computador do meu pai. Ela devia estar vigiando meu pai quando estava em casa e depois deu todas as informações para o Daniel. Silvia, a falsa filha do meu pai, e o Daniel nunca mais apareceram. E a polícia também não conseguiu encontrá-los. Eles devem estar morando em algum lugar com nomes diferentes e aproveitando o dinheiro do meu pai. Não há necessidade de mencionar que o coração do meu pai estava completamente partido, assim como o meu. Nós dois ainda precisamos de muito tempo antes de podermos confiar em alguém e acreditar no verdadeiro amor e na amizade novamente. Espero que você nunca venha ter ou nunca tenha tido esse tipo de situação em sua vida, mas eu realmente gostaria de saber sua opinião sobre isso. Seus melhores e mais próximos amigos já traíram você? Como você lidou com isso? Você pode escrever